Muito boa tarde, minha gente querida. Boa tarde, amigas. Boa tarde, amigos, Brasil, mundo. Que bom que a gente está aqui. Vamos continuar, vamos permanecer unidos no amor de Deus. E esse é o dia que Deus nos deu, nesse dia que a gente se alegra. Não deixe o dia passar sem que você desfrute desse grande presente. Aproveite, aproxime-se de Deus para enxergar toda a maravilha que Ele coloca ao seu redor. E eu te convido nesse momento para me acompanhar na leitura da palavra. É a nossa palavra do dia. Em 1 São João 5, versículo 4, fala assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na verdade, nascer de Deus é a gente entender o verdadeiro sentido da Páscoa, que foi comemorada ainda há pouco. É entender o verdadeiro sentido de Jesus ter vindo, morrido na cruz, para nos resgatar. É entender que através do sangue desse Cordeiro, nós somos libertos para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E quando a gente está em Deus, a gente vence o mundo. Quando a gente está em Deus, a gente descansa em todas as circunstâncias, porque a gente sabe que Ele, que conhece toda a nossa história, sabe o que é melhor para nós. A gente não. A gente vê o dia de hoje. A gente vê parte dessa história. Mas Deus conhece o começo e o fim. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo posso naquele que me fortalece, né? Então vamos lembrar disso, confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, seguindo em frente, rumo a essa vitória. É assim, é uma vitória que está dentro do nosso coração. É a certeza de que a gente pode cumprir o propósito dele para as nossas vidas aqui na Terra. E que o nosso caminho é a eternidade, em paz para todo sempre com Ele. E com Ele a vida fica cada vez melhor, certo? Ó, hoje na culinária tem ostrinhas de frango. Gente, diferentes, são crocantes de frango, bem gostosos, empanadinhos, sem glúten. Você vai aprender o jeito certo de fazer, tá? No artesanato a gente vai fazer uma blusa tão linda, gente. É para você sobrepor aquela, de repente, cacharel básica ou uma regatinha. Olha que coisa mais maravilhosa nesse ponto aqui. Toda de crochê, viu? Você vai aprender já já. Um papo sobre inteligência emocional para lidar com pessoas difíceis. Opa! Carlinhos, agora a gente vai aprender, hein? Vai. A gente vai aprender a lidar com a gente mesmo, será? Também. Quem disse que não somos difíceis, né? Na verdade, a gente precisa lembrar disso. Quando a gente fala pessoas difíceis, a gente pensa sempre no outro. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa olhar também para a gente mesmo, reconhecer as nossas falhas, entender que o ideal é a gente não ficar julgando. O ideal não. O que Deus espera da gente é que a gente não julgue, que a gente aceite, né? E a gente vai falar sobre cigarro eletrônico. O risco que você não vê. Mas o fato é que mata. E mata mais do que o cigarro comum. Não estou falando porque é para você fumar cigarro comum, pelo contrário. Nos últimos anos, os cigarros eletrônicos, também chamados de vapes, tornaram cada vez mais populares, especialmente entre os jovens. Muitas vezes divulgados como uma alternativa moderna e aparentemente inofensiva ao cigarro tradicional, né? Não tem cheiro, faz uma fumacinha, parecendo uma coisa eletrônica, moderno, né? Já sabemos que essa ideia está longe da realidade. Isso, gente, está na televisão, está nas mídias, as pessoas falam. Só que eu não consigo entender como alguns continuam usando ou começando a brincar de cigarro eletrônico. E que depois tornam-se escravos do cigarro eletrônico. Para nos ajudar a entender melhor os impactos do uso de cigarros eletrônicos na saúde, recebemos o pneumologista Dr. Rodrigo Santiago. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Uma alegria te receber, viu? Bora conversar? Claro. E abrir aí os olhos dessa turma que se recusa, né, a enxergar a verdade, né? E é muito sério. Eu assisti outro dia uma matéria em que uma menina usava o cigarro eletrônico e, ao mesmo tempo, a bombinha, porque ela não conseguia mais respirar. Mas ela está completamente escravizada pelo cigarro eletrônico. Isso acontece? Totalmente. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra ter esse convite, essa confiança de vocês. É uma honra entrar na casa de vocês para trazer informações tão importantes. Essa escravidão vem da dependência, vem do vício.
uma palavra muitas vezes forte, né? Mas sim, a gente tem que, às vezes, chocar os jovens, principalmente, que são o foco das indústrias do cigarro eletrônico. E essa moça que você falou, né, usando a bombinha para tentar melhorar a falta de ar, na outra mão está usando o cigarro eletrônico para continuar alimentando a sua dependência, seu vício à nicotina. E como você bem falou na entrada, na chamada, parece inofensivo o vaporzinho, eles não gostam que chame de fumaça, vapor. Tá, vapor de água cheio de produtos cancerígenos, cheio de produtos que causam mal, tanto para quem está consumindo quanto para quem está do lado. E digo mais, tem já hoje em dia, nesse sentido, o fumo do cigarro passivo de terceira mão. O que é isso? Eu estava aqui, por exemplo, consumindo o cigarro eletrônico. Eu saí, a pessoa vem no lugar que eu estava, está pairando no ar alguns daqueles metais pesados também que tem, porque ele não dissipa tão facilmente. Então deveríamos já proibir isso de ver, quer dizer, é proibido, né? Mas deveria proibir, fiscalizar. Devia fiscalizar. É um absurdo a gente ter lei no Brasil sem fiscalização, sem consequência nenhuma também, né? E me lembra do lei para inglês ver, né? Não, isso é tema para uma outra conversa nossa, mas o fato é que deveria ser realmente proibido, combatido, como foi o cigarro, por exemplo, dentro de ambiente fechado, né? Foi um case de sucesso no Brasil. Exato, e ainda bem, né? Quando eu lembro, gente, antigamente a gente pegava um avião, as pessoas fumavam. Como é que pode, né? Bom, mas enfim, vamos lá. A situação é grave, é grave. E eu quero que você preste atenção em tudo que será dito aqui e que você tome uma decisão. É claro que a gente entende que depois que vira uma dependência, você tem uma doença e você vai lutar contra ela. E é possível vencer qualquer dependência química ou não, tá? É difícil, mas não é impossível. Pare o quanto antes. E quem está começando, não ouse, porque essa brincadeira mata. É uma brincadeira muito perigosa, porque ela não é tão marginalizada quanto o cigarro convencional. Antigamente, as pessoas fumavam, e se a gente for olhar os filmes até, né, James Dean, Marilyn Monroe, todo mundo fumava, era bonito, né? Era chique. A partir dos anos 90, na verdade, segunda metade dos anos 90, começam a colocar vilões fumando. E aí a gente tem uma geração que não fuma cigarro. A gente estava falando agora do case de sucesso que a gente teve no Brasil, nas lutas e políticas públicas voltadas contra o tabagismo. A gente tinha coisa de 1/4 da população jovem no Brasil fumante. Isso caiu de 25%, caiu para 7%. Os adultos dava 30%, né? 1/3 dos adultos eram fumantes em 1990. Isso caiu para 11%. Lindo. Ainda bem. Tinha que ser assim. Mas o que está acontecendo com o cigarro eletrônico? A gente tem imagens. Está trazendo agora de volta. Vamos colocar as imagens na tela, porque a gente vai conversar aqui. Eu quero você muito atento. Cigarro comum versus cigarro eletrônico. O porquê que precisa ser combatido urgentemente. Vai lá, esse é o cigarro comum, né, doutor? O cigarro comum, ele é basicamente com aquela fumaça, né, e essa geração que não está acostumada com ele, né, a gente que lembra como eram as baladas, as mulheres tinham que tomar banho depois, com aquele cheiro horroroso de cigarro no cabelo, né, é muito por conta dessa combustão, né, que tem o alcatrão, a nicotina, o monóxido de carbono e mais de 4.000 substâncias, né? Isso aí ele vai acabar fazendo mal que todo mundo já sabe, todo mundo está careca de saber. A diferença que eu estava falando, essa geração não fuma e ela não nasceu para fumar, elas não iam cair nisso. Aí vamos pensar, joga esse fora, vamos colocar aqui o cigarro eletrônico, vai, na tela, o cigarro eletrônico. Vamos mudar a coleira do cachorro, né? Olha lá. Aquela coisa, o cachorro é mesmo, mudou a coleira do cachorro. É muito mais bonitinho, é muito mais palatável. Geralmente o sabor não é aquele sabor forte da própria nicotina, ou mesmo do alcatrão. Não desce queimando como no cigarro convencional. Então é muito mais fácil. Além de, como foi dito, é mais moderno. Alguns têm touch, alguns têm luzinhas, outros são mais minimalistas para pegar essa geração, essa moçada. Tem uns agora na Europa que vem cheio de frescurite e que você usa como se fosse um cigarro dentro do compartimento eletrônico. Eu vi isso em uma viagem e fiquei impressionada, porque, de novo, é a indústria querendo incutir na cabeça do jovem que é descolado, que é bacana, que não faz mal. Um cigarro como esse, aquele lá tinha mais de 4.000 substâncias cancerígenas. Esse... Pode ter até mais, porque a gente não sabe o que vai vir, né? O basicão é o AAAG, né? O álcool, água, aromas, que vem dos cheirinhos gostosos, né? Agradáveis, e a glicerina.
A diferença é que o pulmão não foi feito para absorver, inalar e respirar isso aí. Isso vai fazer muito mal, sim. E sim, a nicotina. O jeito que a nicotina é absorvida pelo cigarro eletrônico é muito mais forte, mais potente e vai mais rápido para os neurônios, causando mais dependência, causando uma dependência mais rápida nos jovens. Então, eu brinco assim, os jovens são inconsequentes, vai para baladinha em fim de semana, vai lá, fuma um cigarro, tal, no dia seguinte está com dor de cabeça, ok, não vai querer mais. O cigarro eletrônico, numa noite, num fim de semana, você já pode ficar dependente e pode também ter alguns problemas inerentes, próprios do cigarro eletrônico. Tem algumas doenças que não tem no cigarro convencional, como o EVALI, que é a doença associada ao uso do próprio cigarro eletrônico, que nos Estados Unidos foi uma epidemia, mais de 3 mil internações, com quase 100 mortes, e a maioria assim, 75% em jovens. Então isso aí, pessoal, não foi feito para dona Maria, de 80 anos, não foi feito para pegar o seu José, de 70 anos. Isso aí não foi feito para pegar a pessoa de meia idade que quer parar de fumar também, não. Esses caem de gaiato, a gente precisa orientar que não serve para isso. É para pegar os jovens, é para pegar os meus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, e é neles que a gente tem que focar. Você já viu alguma vez essência de cigarro eletrônico de nicotina? Não, imagina. Essência de alcatrão? É tudo cheirosinho, de frutinha. É banana, é chocolate, é tudo... que gostoso, o que é isso? Então, às vezes, você fala, não, posso fumar aqui? Ah, não, isso aí não me incomoda. Pode. Mal sabe o tanto que está fazendo mal passivamente. Então, agora você já sabe disso, eu já sei disso. Posso fumar aqui? Não, esse não. Esse faz mais mal ainda do que o outro. Aí o outro pode também? Não, pode ir embora daqui. Gente, não dá para ter tolerância a cigarro eletrônico. A situação é muito séria. E a gente pode, deve ser Caxias mesmo. Outro dia eu vi na internet uma mãe chorando, lamentando-se, obviamente, porque eu não posso imaginar dor maior do que essa. Ela perdeu o filho, ela falou, cigarro eletrônico matou o meu filho. E não foi só o dela. O cigarro eletrônico mata, não é? Com certeza. Esse número que você passou dos jovens por conta dessa doença... Essa doença EVALI, que é uma doença... E-Cigarettes or Vaping Associated Lung Injury. É a sigla em inglês, que é uma doença inflamatória pulmonar que causou transplante pulmonar em muitos pacientes, e geralmente jovens. Volto a dizer, 75% dessas pessoas acometidas eram menos de 25 anos de idade. Já imaginou? É muita coisa. Você ter que fazer um transplante de pulmão com 20 e poucos anos de idade? E a mídia está tentando levar. Uma brincadeira besta dessa. Gente, tem que ficar muito atento. A indústria ela é gananciosa. As pessoas estão... Eu digo as pessoas no sentido da indústria, né? Perdeu a mão. Dinheiro a qualquer preço, inclusive valendo a vida de quem a gente ama. Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês. Estou aqui hoje falando para vocês, agradeço mais uma vez o espaço cedido. E eu não estou falando como Rodrigo Santiago. Eu estou falando como diretor médico da ABRA, que é a Associação Brasileira de Asmáticos. Eu estou falando como pneumologista, que a gente trouxe muitos quadros depois para mostrar, da Sociedade Paulista de Pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Estávamos no Congresso Europeu, falando disso no Congresso Europeu, as sociedades europeias, as sociedades americanas. Então, não é uma coisa da nossa cabeça. Às vezes a gente escuta jovens falando, não, você quer isso porque você não quer perder paciente, porque eles param de fumar. Gente, ó, cara pelo amor de Deus, se o médico quisesse ganhar dinheiro, ele falasse assim, fuma mesmo, vem aqui no meu consultório. Ele ia fazer uma especialização de transplante de pulmão, não sei se já tem, porque que é isso, o caminho te leva à morte. Então, digo mais, a nicotina que vem muito mais forte, tanto para ser absorvida e quanto para toda hora estar sendo consumida, tá? Como eu falei, esse não está marginalizado como o cigarro convencional. Ninguém vai ser louco de pegar um aqui no camarim ou em qualquer lugar e fumar, todo mundo vai perceber o cheiro. Mas se de repente ninguém está me olhando, eu vou lá, pego aqui do bolso... E quantas vezes a gente vê isso acontecendo em ambientes fechados, né? Eu já vi várias vezes. Tanto de vezes que essa pessoa está consumindo nicotina, a nicotina, além de causar dependência, ela causa problemas cardiovasculares. Já, escrevam o que eu vou falar. Já, a gente vai ver um monte de jovem tendo problemas cardiovasculares, como infarto, derrame, taquiarritmia, e vai todo mundo começar a querer colocar a culpa na vacina. É isso que a gente vai escutar, porque as pessoas acreditam no que querem. E não é que a gente já está fazendo isso, doutor? Porque já tem muito jovem, infelizmente, morrendo do coração.
vacinação e muita gente falando que é culpa da vacina. É, Só coloca a próxima imagem. Eu quero convidar você para participar do programa Vida Melhor Oficial. Vida Melhor Oficial. Fica aqui, ó. Quem fica dependente de cigarro eletrônico tem 4 vezes mais chances de se tornar fumante de cigarro convencional. Fora que a gente já sabe que tem grande chance de, em uma única noite, tornar-se dependente de cigarro eletrônico. Vem cá, vamos de volta aqui, porque a gente está falando sobre um assunto muito, mas muito sério. Cigarro eletrônico mata. Cigarro eletrônico vicia, e vicia rápido, né? Diga não ao cigarro eletrônico. Essa imagem aí, gente, é a mais pura verdade. Do mesmo jeito que a gente já disse não para o cigarro convencional, agora é não para o cigarro eletrônico, tá certo? 74% dos cigarros com sabor de tem menta ou mentol aditivo que torna os cigarros ainda mais viciantes e perigosos, né? Aquilo que eu falei, ninguém vai fazer um cigarro eletrônico com aroma de algo desagradável. Eu tenho um grande amigo, um abraço ao Dr. Gustavo Prado, ele falou, ninguém vai fazer cigarro eletrônico com aroma de jiló. Não. Vai fazer de menta, mentol, essas coisinhas mais palatáveis. Apesar de giló é gostoso, viu, doutor? Ah, eu não gosto de giló, não. Não? Ai, giló. Eu gosto de tudo, viu? Sim, é bom. Gosto de bastante coisa. Seguinte, vamos lá, vamos passar para a próxima imagem, porque as imagens elas falam muito também. Aqui, ó, lobo em pele de cordeiro, cigarro com sabor. Que coisa mais enganadora, né? Que enganação, que crueldade. Isso é muito sério. É o público-alvo, né? É o que eu estava falando. Essa campanha maravilhosa, volto a dizer, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, da Sociedade Paulista também, além de todas as estaduais, é justamente para trazer esses números e alertar não só os jovens para não caírem nesse papo, nesse conto do vigário, nesse lobo em pele de cordeiro, mas também, principalmente, os pais, os avós, os tios, os professores. É importante avaliar, esse cheiro está até gostoso, está agradável, mas de onde está vindo esse cheiro? De onde está vindo esse odor? Tem que ficar esperto, porque o professor está dando aula, coitado, ele virou as costas, o pessoal está pegando. E outra quem coisa... Quem está do lado está se prejudicando. Esse tipo de conhecimento que o Dr. Rodrigo está trazendo para a gente é primordial para que você possa ter uma discussão com coerência, com assertividade. Porque se a gente não sabe, é muito capaz que o adolescente fale, mas esse aqui não tem nada, ele não tem nicotina, não tem nada, é só esse vaporzinho, não é nada. Aí, se você não tem informação, você fala, então tá bom. Meu filho, tá bom, meu neto, não fumo outro, tudo tá? bem. Mas fica com esse Pode então. ficar com esse. Não, você sabendo, você já fala, vem cá, deixa eu te mostrar. Esse o risco é maior de vício de dependência, esse o risco de você ter um câncer é maior, esse tem um risco grande de você ter um infarto ainda jovem, de você precisar fazer um transplante de pulmão ainda jovem, né? E assim, a gente vê que essa população está caindo nessas pegadinhas que os nossos pais caíram, que muitos de nós caímos, né? Mas hoje realmente não pode ficar nessa desinformação e ficar brigando com a realidade. Né? A gente tem que saber aonde vai acreditar. Repito, não quer acreditar em mim? Vai dar uma olhada nas principais sociedades de pneumologia do mundo, não é nem só do Brasil. Né? Então, essa questão do jovem, principalmente, que vai fumar o cigarro eletrônico, aí ele vai falar, não, mas não tem nicotina esse. Primeiro que não tem como a gente saber, porque é proibido no Brasil. Então, se tiver alguma coisa, você vai reclamar de quem? Vai reclamar com o Inmetro? Anvisa? Não, não está liberado. E aí na Inglaterra foram vistos vários desses lugares que falavam que faziam sem nicotina e verificaram que tinha sim nicotina. Mas vamos supor que a pessoa vai lá e consegue montar o dele, faz com a essência ali, sem nicotina, zero nicotina. Vamos supor, o cara é um químico, ele vai lá e montou o dele. Tá bom, então a nicotina, que é um grande vilão, que causa dependência, causa problemas cardiovasculares, não está neste cigarro eletrônico desta pessoa em questão. Mas tem os aromas, tem o glicerol, tem o álcool, tem vários metais pesados, tem várias coisas que causam, sim, problemas muito sérios para os pulmões. Causam, sim, DPOC, ou enfisema pulmonar, que causam no convencional, causam, sim, câncer, causam, sim, fibrose pulmonar. Mesmo sem a nicotina? Mesmo sem a nicotina. Senão seria fácil, é só fazer um sem nicotina. Então vamos liberar, aí a gente vê com o Inmetro se não tem essa, porque já é difícil a fiscalização proibido. Imagina liberado. A gente está num país de dimensões continentais. Agora é impressionante, né? Falar que no Brasil é proibido
a venda, a Triste, comercialização de cigarro eletrônico. E para não chorar. Aqui, de verdade verdadeira. Tem um monte de jovem aqui na minha frente. Quem que de vez em quando fuma um cigarro eletrônico? Só leva... Eu não vou mostrar a vocês. Mas quem já viu fumando Quem perto já de viu vocês? fumando cigarro eletrônico perto de vocês? Todos, sem exceção, né? Quando vocês estão na balada, a turma fuma cigarro eletrônico? Todos. Hoje de manhã. Já viram cigarro eletrônico? Alguém fumando cigarro eletrônico em ambiente fechado? Já. Metrô. Eu já vi no aeroporto. No trabalho, já viram? Na Rede Vida? Já. Já. Viu? É isso. E aí, eu fico pensando, como é que a gente faz para abrir a cabeça do jovem? Tem que mostrar por A mais B e dar opção de tratamento. Mostrar que o jovem por si só, ele tem aquela síndrome de super-herói, que nada vai acontecer com ele. Eu citei agora há pouco o James Dean, de Juventude Transviada, da época do cigarro convencional ainda. Então o jovem acha que nada vai acontecer. Estava falando, tem muitas coisas mostrando. Quem gosta muito de Grey's Anatomy, tem um episódio maravilhoso de um jovem que era atleta e ficou internado e ia ter problemas nos pulmões. Então é só olhar um episódio desse. Tem todos os materiais, todas as nossas participações que a gente tem feito demonstrando isso. Agora, doutor, você falou que tem tratamento. Como é que seria o tratamento para libertar um jovem? Primeiro vai ser difícil dele aceitar que ele tem o vício, né? Mas libertá-lo dessa dependência. Primeiro, mostrar que ele tem essa dependência. Ele tem que aceitar essas informações. Segundo, falar, tá bom, você não está viciado, então vamos ver direitinho. Quanto tempo você consegue ficar sem usar? Ele vai ver que vai ter dificuldade, porque esse tanto de nicotina causa mais ansiedade. E a gente estava falando também, através de números, tudo que eu estou falando aqui, número, quem quiser pode perguntar lá, eu mando todas as fontes e referências, tá? Ele tem mais chance de ficar viciado no próprio cigarro convencional e tem mais chance de abrir porta para outras drogas também, drogas ilícitas e pesadas. Então, o paciente, pode chamar de paciente, né, ele quer parar de fumar, é o principal. Seja cigarro convencional, seja cigarro eletrônico, ele quer o principal. A gente tem medicação para isso. Do mesmo jeito que a gente tem para tratar o cigarro convencional, o vício, né, a dependência nesse, também tem no cigarro eletrônico. Tem remédio? Tem remédio para isso. Às vezes o jovem consegue não estar tanto tempo, ele consegue ser mais forte. Às vezes, sabe aquele negócio da água bater no bumbum? Desculpa a expressão chula. A gente vai lá e fala, ó, tá no pescoço já, você quer isso? Trazendo casos trágicos até como dessa mãe que perdeu um filho. Que mãe que tem que enterrar um filho, ainda mais um filho de 20 e poucos anos. De Deus, né? Não é verdade? Então, trazendo esse tipo de informação para ele saber. E aí, procurar ajuda especializada. Procurar um psiquiatra, um psicólogo, um pneumologista para ajudar nesse sentido. Para ver se vai ser o caso de usar adesivo, para ver se vai ser o caso de usar alguma medicação. Uma coisa importante é saber que, geralmente, um Juul é aquele que parece um pendrive. Sim. Né? O cigarro eletrônico parece um pendrive. Um Juul é como se estivesse fumando duas caixas de cigarro. Um Juul, duas caixas de cigarro? É muito mais nicotina. Mas assim, eu tenho a sensação de que um Juul dura muito tempo. Dura ou não, gente? Vocês que sabem aí. Cadê esse menino jovem aqui, lindo, da minha frente? Um Juul dura quanto tempo na mão de um jovem? Um Juul, aquele que parece um pendrive. É assim, usa ele por quanto tempo? Dura dias ou dura meses? Hã? Um mês? Acho pouco provável, viu? É muito menos. Geralmente os pacientes falam que é coisa de uma semana. Uma semana? Tá? E os que fumam muito mais, eles vão trocando, né? Porque, na verdade, vai trocando a reserva, né? O refil. Então, o refilzinho desse do Juul, é que eu tô falando, dá 2 maços. Então, muitas vezes, os jovens, eu ia falar até as crianças, mas tem que tomar cuidado com crianças também. As nossas crianças estão fumando como se fossem 2 maços de cigarro por dia. Eita, minha gente, o negócio porque fuma toda hora, né, Cláudia? Ó, toda hora. Segue já o Dr. Rodrigo, que é DR Rodrigo Santiago, que lá tem muita informação, e também o abra.sp, lá no Instagram. Doutor, eu vou pedir 2, 3 minutinhos, vou dar um recado e vou voltar com aquele momento de perguntas e respostas, tá? Claro. Fica à vontade. Agora vamos abrir tipo debate mesmo. Aí, se for a favor do cigarro eletrônico, solta a voz também, vai, defende. E aí a gente vai ter aqui o contraponto. Vamos virar uma consulta ou um debate? Vamos ver as opiniões também, são sempre bem-vindas. Doutor Rodrigo tem as respostas na ponta da língua aqui, tá? De braços e a nossa intenção é te ajudar. A Fernanda Maciel diz, boa tarde, tudo bem? Por gentileza, quem já teve asma um dia e hoje usa cigarros, qual é o prejuízo para essa pessoa? Obrigado pela pergunta, Fernanda. Na verdade é o seguinte, quem já teve asma, na verdade a asma é uma doença que não tem cura, tem controle. Tem como ter uma vida totalmente normal, tratando direitinho,
Mas tem que saber que se é realmente asma, ela vai ter sempre. Aham. Vamos supor que ela teve uma crise de bronquite e não é ser realmente uma pessoa asmática. Essa pergunta é muito fácil de responder, porque para qualquer pessoa o cigarro vai causar prejuízo. Ponto. Para quem já teve alguma crise pontual de bronquite, não seja asmático, também tende a trazer problemas mais sérios, inclusive por de repente ser mais sensível. Para o asmático, então, é um veneno. Para o asmático é um risco iminente sempre consumir tanto cigarro convencional quanto cigarro eletrônico. Pode lesionar ainda mais o pulmão. E não responder ao tratamento que antes estava tão bem, de repente. Tá? Então, cai fora, inclusive o passivo. Ok, inclusive o passivo. Vamos mudar a tela. Próxima pergunta. Nayara Ferreira, o narguile é tão nocivo quanto o cigarro eletrônico? Narguilé, o pessoal também acaba achando que não vai fazer mal, porque filtra, né? Aquela coisa bonita. Gente, com todo respeito às, às culturas, né? Porque é uma questão toda cultural também. Mas sim, faz muito mal. Gente, é cultural na Arábia, né? É cultural em Dubai. Você vai lá e tem aquelas casas de xixa, que eles chamam. Uma sala fechada com um monte desses negócios, fica todo mundo ali dentro fumando aquilo. Mas aqui no Brasil, se jovens resolveram fazer casas para eles fumarem narguilé, pelo amor de Deus, faz mal, mata também do mesmo jeito. A gente tem dados do INCA que demonstram que uma rodada de narguilé, uma rodada ali de 1 hora, as pessoas fumando, consumindo, é como se tivesse fumado 5 maços de cigarro. É como se fossem 100 cigarros sendo consumidos e uma rodada ali entre amigos. Outra coisa. Precisa falar o tanto mal que vai fazer isso? Risco de contaminação, doutor, porque vai de uma boca para outra. Sim, não, mas eles querem falar, mas muda a biqueira e tal. Mas o negócio vai e volta. Então, gente, faz muito mal sim, tá? Faz muito mal sim. Joga fora no lixo. Lembrei dessa música. Célia Regina, boa tarde. Em relação à mulher grávida, quais são as consequências do cigarro eletrônico e narguilé? Quais são os prejuízos para o bebê e para a mãe? Podem vir a óbito? Adoro o seu programa. Cláudia, beijos. Obrigada, Célia. Um beijo. Obrigado, Célia. É muito importante uma pergunta dessa para que as gestantes tomem cuidado com os ambientes que elas vão ocupar. Porque se a gestante está do lado de alguém que está fumando, tá fácil, ela levanta e sai. Ok? Mas se ela não sabe que a pessoa estava consumindo naquele lugar? Eu tenho falado assim, Uber, né? De repente o taxista, o Uber está dirigindo, tá ok, tá no carro dele, tá sozinho, ele tá lá consumindo o vape dele, o cigarro eletrônico, o pod, dê o nome que quiser. Aí quando ele pega o passageiro, ele para, ok, mas se o negócio ficou lá pairando no ar, ele recebe um passageiro criancinha ou uma passageira gestante, sim, isso vai fazer muito mal para a gestante, vai fazer muito mal para o bebê que está ali no ventre ainda, tá? Porque vai ter esse consumo da nicotina passivamente. E estudos, assim, assustadores até da Associação Americana de Pneumologia demonstraram esse fumo de terceira mão. É o que eu estou falando. Não está fumando, não está do lado de quem fuma, mas entrou no ambiente que a pessoa estava fumando. Que coisa Olha séria. só o perigo. Agora, imagino que quem fuma está colocando o bebê e a sua própria vida ainda mais em risco. Sim. E aí ela pergunta, podem vir a óbito? Pode. Inclusive, pode perder o bebê, pode vir a ter um aborto, né? E se de repente é uma asmática gestante, então, maior chance ainda de vir a óbito. Ai, gente. Aumenta a chance de ter pneumonia, infecções respiratórias. No cigarro convencional, eu sempre soube que mãe que fuma tem bebê de baixo peso, né? A gente vai tendo as respostas, né? Próxima pergunta na tela, vamos lá. Da Carolina Fragoso. Boa tarde. Qual o risco para um adolescente que começa a usar tão cedo? Então, como a gente falou, quem fuma tem 4 vezes mais chance de ficar dependente do cigarro convencional também. Ele acaba funcionando como uma porta de entrada para outras drogas, porque o consumo da nicotina tão frequente, em tão altas doses e numa absorção tão brutal, como eu falei, que vai nesses sais de nicotina, que eles vão mais forte para os neurônios, acaba fazendo com que tenha essa, digamos assim, os receptores nicotínicos ficam parasitados por isso tudo. E aí ele fala, não tem mais graça. Aí pode partir, inclusive, para outras drogas pesadas e ilícitas. Além dos problemas do adolescente ter dificuldade para respirar, ter mais cansaço, ter mais chance de ficar com infecções, ter mais chance de evoluir com uma doença grave e crônica mais cedo, tá? Outra coisa também, falando de adolescente e super-herói, né? Teve um estudo muito interessante também, de 20 a 60 anos, de quem fuma cigarro eletrônico,
tem 2 vezes mais chance de ter disfunção erétil do que quem não fuma cigarro eletrônico. Então a gente vai desde a coisa, entre aspas, mais leve, até o que tem chance de perder os pulmões num transplante e até morte. Tá? Então os problemas se o adolescente começar tão cedo, além de dependência em outras drogas, dificuldade de parar mais rápido, essas doenças todas crônicas. Só problema. Pena que o jovem, ele tem essa síndrome de super-herói, ele acha que isso nunca vai acontecer com ele. Ele tem que ver na frente dele acontecendo. Próxima pergunta, obrigada Carolina. Jéssica, o cigarro eletrônico pode causar infecção pulmonar? Eu vou falar, não só pode, como vai causar alguma infecção pulmonar em algum momento. Os estudos também demonstram que vai prejudicando toda a parte de defesa dos pulmões. A gente dá aquela tossida para dar aquela limpada, ok, tá todo mundo tempo tá meio esquisito e tal. Essa pessoa não consegue ter essa defesa adequada. As células de defesa não estão legais, porque está fumando esse cigarro eletrônico, porque ele está prejudicando ali na árvore traqueobrônquica. Tá? Então, sim, aumenta a chance de ter pneumonia, aumenta a chance de ter outras infecções respiratórias pulmonares. Obrigada. Próxima pergunta na tela. Obrigada, Jéssica. Juliana, boa tarde. Meu genro tem usado esses cigarros eletrônicos e de um tempo para cá começou a sentir falta de ar e cansaço frequente. Fico preocupada e desconfio que possa ter relação com isso. Doutor, esses sintomas podem indicar algum problema mais sério nos pulmões? Com certeza podem indicar. Podem, né? Então, assim, com certeza vem do cigarro eletrônico, não tenha dúvida, se ele consome isso e está ficando cansado com falta de ar, poxa, tem que parar, porque isso já é um grande motivo. Tem que passar no pneumologista para fazer alguns exames e até ver se de repente ele tem que usar alguma medicação para melhorar o fôlego dele, para melhorar o trato respiratório. E sim, fazer exames para descartar algo mais sério. E deixa eu te perguntar, uma vez que o cigarro eletrônico vai lá e faz, não sei se seria isso, uma manchinha no pulmão, uma sujeirinha, uma infecção, alguma coisa assim, é reversível? Depende da manchinha, depende da infecção, depende do que foi causado. Vamos supor, vou dar um nome de um famoso, não foi meu paciente, não, mas é porque ficou sabido esse caso, do sertanejo. Nossa, agora fugiu o nome dele. É sempre assim, né? Tudo bem. Zé Henrique, Zé Neto e Cristiano, Zé Neto. Se não me engano foi o Zé Neto. E ele teve até que cancelar alguns shows e fez nos stories dele falando para o pessoal parar de fumar, que fez mal para burro isso, e que também teve alteração em vidro fosco. O que é isso? Pulmão. Vamos lembrar da época do Covid, da pandemia, tinha muitas pessoas com inflamação, infecção importante do Covid, e aí dava o vidro fosco, que eram umas alterações que parecem um vidro despolido quando a gente vê na tomografia. Tá? Então essas alterações podem acontecer em quem está fumando cigarro eletrônico. Mas pode acontecer um ou outro foco disso, e isso aí, geralmente parando, e se tiver que tratando, limpa e já era, resolve. Mas se for algo tão grave, tão sério, como de repente pegar uma pneumonia grande, grave, ou até o EVALI, que eu falei no começo do programa, qual que foi o resultado? Um transplante pulmonar, ou seja, tem pulmão que não se recupera por nada. E você citou bem aquela mãe, tadinha, que deu aquele depoimento comovente. Eu vi, e se eu não me engano, ela é até a esposa do Serginho. Eu sou São Paulino doente, um lateral esquerdo que fez muito sucesso, muita história no São Paulo Futebol Clube, no Milan. E o filho dela era jovem, tinha alguns problemas de saúde, tinha uma questão de obesidade, mas parece que não começou nada com cigarro eletrônico, hein? Olha só. Começou com furúnculo, uma infecção de pele, e aí, como ele estava acima do peso, acabou sendo internado e tal, entrou em sepse, teve essa infecção generalizada, porém é jovem. Então, o resto começou a responder bem. E qual foi o único sistema e os órgãos que não responderam bem? Pulmão. Os pulmões. Por causa e ela falando, eu vi esse relato, é comovente realmente, toda a minha força, minhas condolências a ela, falando, gente, vocês saiam disso, porque meu filho, ele fumava isso aí, o único que não respondeu foram os pulmões e ele morreu por conta disso. Né? Então, os pulmões não respondem tão bem como deveriam, mesmo uma pessoa jovem. E aí você falou do sertanejo, né? Um cantor não deveria nunca nem chegar perto, porque prejudica a voz do cantor, quer dizer, o instrumento de trabalho dele. Mas vocês vejam bem, a oferta é tão maquiada, né? E é maquiavélica, que até uma pessoa que usa a voz como instrumento cai nessa e faz uso. Outro dia eu encontrei uma amiga cantora fumando, eu falei, mas como você fuma? Elis Regina também fumava.
Mas, gente, ela morreu cedo por consequência de exemplo outras nesse coisas, né? De outras coisas também ruins. Mas não é pra gente pegar um exemplo de alguém para justificar o nosso erro. E cada um vai dar conta de si, né? Vamos colocar a responsabilidade nos nossos atos, por favor. Tá certo? Exatamente. Juliana, beijo pra você, obrigada pela pergunta. A próxima pergunta na tela. Vanessa Ulisses, doutora, alguma recomendação médica para quem quer parar de usar esses cigarros eletrônicos? Existe tratamento específico? Olha só, isso não tá nem tô cobrando essas dicas e orientações, tá? No meu site tem, nas minhas redes sociais, tem algumas dicas que a gente passa, que tá lá, gratuito para quem quiser. Conta pra gente. Mas algumas delas, por exemplo, isso serve tanto cigarro eletrônico quanto convencional. Primeiro você tem que querer parar. Quer parar? Avisa os familiares, amigos mais próximos, que você deve ficar um pouquinho mais chato. Tá. Porque fica aquela questão de nervosismo, da dependência, né? E algumas coisas que te puxam o hábito de fumar. Seja, repito, cigarro eletrônico, seja convencional. Por exemplo, é muito comum a pessoa tomar café e já fumar. Então, de repente, no primeiro mês, cortar o café no primeiro mês, não é para sempre. Bebida alcoólica. Quando a gente consome, de repente perde um pouquinho a crítica, né? Então, fala, vou fumar só um pouquinho. Não, primeiro mês, fica sem, né? Falar para os amigos que consomem o cigarro convencional, eletrônico, esse mês, porque o primeiro mês é o mais difícil, a gente não vai se encontrar por conta disso. Depois que eu estiver mais tranquilo, tá jóia. E por aí vai. Os momentos de abstinência. A gente fala que dura de 3 a 5 minutos as crises de abstinência. Então, você tem que enganar o cérebro com outra coisa. Nossa, deu aquela vontade de arranhar a parede, subir no teto, o que eu faço? Eu costumo falar assim, não tenha em casa, porque se tiver, vai fumar. Ah, tá escondido, eu sei onde está escondido, vai pegar e vai fumar. Então, até você sair de casa para ir na padaria, ou até sair do seu apartamento para ir ao bar, você no mínimo tem que pôr uma roupa, um chinelo, uma coisa, então vai demorar mais ou menos isso. Eu tenho paciente que me fala, eu cheguei lá, eu estava na fila com um cigarro na mão, sorte que teve um velhinho na minha frente, acabou demorando, na hora de pagar, o que eu estou fazendo com isso? Passou à vontade. Então, são algumas dicas que a gente vai passando. Quanto a tratamento específico, dependendo do caso, tem medicação específica para ajudar. Seja por goma de mascar, seja adesivo, seja... Tem um remédio que, eu acho que até um tem medicação bupropiona. É bupropiona. É a bupropiona. Bupropiona é uma medicação que é, infelizmente, a única no nosso país que a gente tem disponível para ajudar no tratamento antitabagístico, né? Mas a gente espera voltar a vareniclina, a citizina, que foi liberada nos Estados Unidos também. Tem algumas novidades aí no mundo. No Brasil ainda temos só o bupropiona. Mas isso aí, para isso, precisa falar com o seu pneumologista. Ok. Vanessa, muito obrigada pela sua pergunta. A próxima é da Fernanda Maciel. Em relação ao cigarro de palha, quais são os prejuízos para a saúde? Prejuízos de causar mais chance até de dar enfisema, porque de palha ele tem menos produto químico, sabidamente, do que num cigarro convencional, por exemplo. E o cigarro eletrônico é sempre aquela incógnita, né? Como eu falei, não é permitido, aqui a gente não sabe nem o que tem nele. Agora, o cigarro de palha, ele vem sem filtro, né? Então, ele detona mais os alvéolos. Mas aí a turma que fuma cigarro de palha fala que no cigarro de palha eles não tragam, que fica só fazendo aquela... Se fosse assim, quem tem histórico de tabagismo passivo não teria DPOC, não teria enfisema pulmonar, né? Tá vendo? Se fosse assim, a dona Maria, de 80 anos de idade, que nunca pôs um cigarro na boca e viveu por 50 anos com o marido dela, fumando do lado dela, não teria enfisema pulmonar. Mesmo que não trague, faz mal. Muito. Ai, deixa eu fazer a de pergunta. Gente, para aqui, mas vou fazer uma pergunta. Tava até vendo uma pessoa que eu sempre considerei muito sábia, fazendo uns stories, assim, fumando charuto, como se fosse lindo, a fumaça na cara, o charuto, assim. Charuto faz mal? Nossos pulmões foram feitos para respirar ar, oxigênio. Tem coisa que não tem muito que fugir. Somos aqui paulistanos, moramos aqui em São Paulo e já tem estudo demonstrando que só de morar em São Paulo é como se a gente estivesse fumando 4 cigarros por dia. Eita! Olha que complicado, né? Claro, jogando uma média. Se você está aqui, não está tanto lá na exposição, tem um lugar que é mais arborizado, mas só pela poluição de São Paulo, a gente já tem esse problema. Agora, você vai caçar coisa para te piorar? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, o charuto, em tese, conseguem fazer algo mais social e menos diário, porque... Primeiro que a fumaça não é permitido mais nos lugares, né? Mas tem muita gente que acha lindo fumar um charuto por dia, né? Não, mas aí vai fazer muito mal. do clube de charuto, faz mal.
Faz mal demais, sim, tá? Vendo? Porque você está consumindo toda aquela fumaça e seus pulmões não foram feitos para isso. Não é nada glamouroso, nada bonito, nada inteligente. Ponto. Exato. Bonita é ter a saúde boa, bonita é ter uma vida melhor. Eita, adorei! Doutor Rodrigo Santiago, tá no DR Rodrigo Santiago e também no Abra.sp, que é a Associação Brasileira de Asmáticos, tá? E tem um canal no YouTube, DR Rodrigo Santiago Pneumo, e lá o site, rodrigosantiagopneumo.com.br. Tá procurando um bom pneumologista, marca sua consulta. Doutor, muitíssimo obrigada. Obrigado, viu? E até a próxima. Até. Agora é o seguinte, já que aprendemos como é que a gente vai emagrecer, vamos para as receitas, né? Você já tem aí a ferramenta. Agora vamos aprender a fazer aquele crocante, saudável, gostoso de frango. É conhecido como ostrinhas de frango empanadas sem glúten feitas na Air Fryer. Vamos que vamos. Tá aqui, ó, já tudo bonitinho, tudo prontinho, certo? Oi. Como vai Tudo você? bem? Bem-vinda. Obrigada, Regiane Claudinha. Brissa, ela é psicóloga, especialista em compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma doença? É doença. Tem tratamento? Super tem e é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. É mesmo? Eu trabalho com isso há 33 anos no consultório. Qual é o pilar mais importante para o tratamento da compulsão alimentar? A consciência que a pessoa perde na compulsão. A compulsão, a pessoa perde a consciência do quanto ela está comendo, até do que ela está comendo. Tanto que muita gente fala que come na compulsão, come até o que nem gosta. O que se não tivesse compulsão não pegaria para comer, ou pega coisa gelada da geladeira e come, nem se dá o trabalho de esquentar ou de fazer, né, assim, uma coisa. Então, é criar consciência do porquê, o que e quanto exatamente eu estou comendo. Perfeito. Vamos lá, a gente vai aprender a fazer a ostrinha de frango. Aí você fala, mas o que é ostrinha? Você está acostumada a pegar a galinha lá no seu quintal? Calma. Ou está acostumada a comprar só já embaladinho? Ah, eu só compro o sobrecoxa, o peito. Qual é a ostrinha do frango? O que é A isso? ostrinha é um pedacinho da sobrecoxa. Quando você compra uma sobrecoxa de frango, tem uma bolinha, assim, um pedacinho redondinho que vem embaixo. É essa ostrinha. E vende hoje em dia, ainda bem, um pacote só de ostrinhas. Só com esses pedacinhos, tá bom? E é esse pedacinho que você vai aprender a empanar sem glúten. Aí você fala, tá, mas eu não tenho essa ostrinha, eu aqui em casa mato minha galinha e faço, eu tenho meus galetinhos. Vamos fazer assim? O franguinho que você está acostumado, você pode empanar da mesma forma e fazer na airfryer, tá? A dica aqui é para você empanar sem glúten e usar Sem fritura. a airfryer. Isso. Evitar a fritura. Fritura, não, gente. Faz mal mesmo. Exatamente. Vamos lá. Então pode fazer com qualquer outra coisa, na verdade. Se você quiser fazer Pode fazer com camarão, com peixinho. isso, uma carne, a milanesa, assim, né? Então, as ostrinhas estão aqui. Primeiro eu vou temperar, então, sal, Aham. né? Salzinho, pimenta do reino. E eu vou pôr páprica também. Essa é páprica doce. Tá. Mas você podem colocar os temperos que vocês gostarem também em casa, né? Lemon pepper. Vai do Pode- gosto, né? Vai É. do costume da família também. E essas ostrinhas aqui, eu tava falando com as meninas aí, dá pra comer tipo que nem pipoca, sabe? Vai comendo, né? Esse é o perigo. É da porque é compulsão muito alimentar. boa. Né? Comer que nem pipoca é um É. perigo. Porque aí você não sabe a quantidade que vai. Exatamente. Aí eu acrescentei, ó, 2 colheres de sopa de iogurte natural. Só. E já tá temperadinho. Imagina que você ia fazer um empanado com iogurte natural. Você não é a Regiane Pois aqui é. para ensinar isso pra gente? Essa eu não faço com ovo. Agora os secos, né? Então são 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas, Tá. 1 colher de sopa de parmesão ralado, aí você mistura os secos. E 2 colheres de sopa de farinha de arroz, que a farinha de arroz dá mais a crocância. Porque a farinha de amêndoa ela é mais Ela é mais oleosa, úmida, né? mais oleosa. úmida. Então, é o que faz não precisar de óleo e ficar gostosa, né? Então, mistura os 3. Aí, como eu sou prática... Então foi. Farinha de amêndoas, queijo ralado e farinha de arroz. E farinha de arroz, Tá? que não tem glúten nenhum. Você
teoricamente aqui passando uma por uma aqui, mas eu sou prática, então eu jogo tudo e misturo. Mais rápido e dá no mesmo e vai ficar perfeito. Ó, fica tudo empanadinho e você não precisa passar um por um, né? E não vai... Pode, quem quiser passar no ovo também antes, mas como tem o iogurte já segura. Nem precisa passar no ovo. Não precisa passar no ovo. Eu prefiro assim só. E o iogurte dá um azedinho também assim, sabe? Legal que a Rê tá trazendo essas receitas pra gente usando air fryer, porque muita gente comprou na empolgação e não sabe usar. E aí fica com essa preciosidade em casa. Não tô fazendo propaganda não, porque pode ser qualquer marca de frigideira, que a gente chama desse nome, mas como é que chama, gente? Não é frigideira sem óleo. Hã? Frigideira elétrica? Não, mas é sem óleo. É, sem óleo. Eles falam sem óleo, né? Fritura então, sem qualquer óleo. uma fritura sem óleo, tá? De qualquer marca. Mas é precioso demais. Tá pronto, só botar. Quanto tempo, em que temperatura? São 15 minutos, 180 graus. Não precisa mudar, abrir no meio para virar de lado, nada, é direto. Show. Vai. Então eu vou deixar a Rê ir lá, vai colocar, tem a bateria, coloca lá direto e eu volto aqui, tá bom? Ó, tá aqui, já toda bonitinha, toda quentinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó aqui, crocante mesmo. Crocante, crocantíssimo, tá? Ó que joia. E essa carne é muito macia, né? É muito bom isso. Eu descobri essas ostrinhas aí, agora eu compro. Um ossinho. Veio no pacote. Eu sou sempre miada. Perfeito. Não é uma delícia? Adorei. Porque a maioria das pessoas fala assim, eu vou comer saudável, mas eu gosto de coisa milanesa e aí eu não vou poder. Aí já pensei, até para as crianças que têm mania de nuggets. Gente... e é ficou parecido com nuggets. Nossa, maravilhoso. Exatamente. Bora fazer? Esqueceu, né? Como é que faz? Tempera seu franguinho. A Rê usou sal doce e pimenta do reino. E pimenta do reino, só. Iogurte. Um pote de iogurte, mexeu. Farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa, farinha de arroz e queijo parmesão ralado. Só isso. Mistura. Só isso. Anotou? Iogurte, farinha de amêndoas, farinha de arroz. Pouquinho, não precisa de muito não. Quer ver? Para 350 gramas de ostrinha, ela usou 1 colher de sopa de iogurte natural, 1 colher de sopa de parmesão, 2 colheres de sopa de farinha de arroz e 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas. Gente, simples assim, tá? E delícia pronta para você comer uma proteína gostosa, um gostinho de salgadinho e do bem. Isso. Decorou? Já aprendeu? Então você está funcionando bem. Rejane Esbriça, muito obrigada. Ela está no Rejane Pense Saudável ou no 11992634133 e o site pensemagro.com.br. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Até já, minha gente. Muito bem. De volta com o nosso Vida Melhor. Toma uma aguinha. Gente, eu gosto de lembrar aqui, você precisa tomar água, tá? Água é vida. Tem gente que deixa a vida passar, esquece de tomar água. Aí fica com a cabeça atrapalhada, fica mole, cansada porque tá desidratada. Depois que a gente passa dos 50 anos, nosso corpo já perde bastante daquela sensação de sede. Então a gente precisa tomar água por disciplina. Combinado? E aí a gente tem agora um momento maravilhoso, porque eu recebo um convidado com C maiúsculo, que é uma autoridade quando a gente fala de emoções. Ele tem milhares de seguidores, muitos, pelo planeta. E ele traz sempre pra gente muita clareza de como a gente pode viver ainda melhor. Sabe que a gente está vivendo tempos difíceis, não preciso falar para você isso, né? Todo mundo já percebeu. Aí temos que lidar com o estresse do dia a dia, as redes sociais mais tóxicas do que nunca, excesso de opinião, os relacionamentos desgastados. Hoje eu estava olhando as notícias, fiquei chocada. Não sei se vocês viram. Vocês viram uma mulher que resolveu invadir a cabine do piloto no avião? E aí vieram os comissários tirar a mulher de lá, ela se jogou no chão, foi uma gritaria, ela xingou eles de tudo quanto é nome. Vocês viram isso? Chocante. Aí eu fiquei pensando, gente, como o ser humano tá fora do eixo, né? Que coisa. Pois é. Agora imagina tudo isso e você aí no meio desse turbilhão tendo que lidar com uma pessoa difícil. Aquela criaturinha abençoada.
no trabalho, na família, às vezes é do seu lado, na sua casa, às vezes cá entre nós o marido, às vezes é a mulher, né? Pode ser um amigo, uma amiga também. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, será que o problema está sempre no outro? Será que é verdade mesmo o que eu sinto em relação a ele? Ele é o problema? Ou será que tem uma falta aqui, uma falta de capacidade de lidar com essas dificuldades, com esse jeitinho diferente? Quem pode nos ajudar a resolver e responder essa e outras questões é ele, terapeuta transpessoal e referência em desenvolvimento pessoal, William Sanches. Seja bem-vindo. Legal, vir Como aqui. vai? Você É tá tão bem? bom. E por tão que bom é que vir você aqui. demora tanto? Quero saber. A culpa é da Renata. Ah, Tadinha, já mas ele não tem data, né? Ela falando, Antigamente, ele não tem eu sabia que você morava na Ilha Bela, estava lá chique, luxuoso, da E agora eu beira-mar. tô aqui pertinho de vocês. Ah, então agora, se você não tiver data, a gente vai te buscar na Pode sua mandar casa. me buscar. Vai, eu vou lá. venho. Eu vou lá, vou entrevistar você lá na sua casa. Fala, gente, esse bloco aqui é na casa do William Sanches. Pronto, resolvido. Eu adoro vir aqui porque é tão bom, primeiro, estar com vocês todos aqui, que a gente gosta de estar nos lugares onde as pessoas fazem as coisas com o coração, com a alma. E quem está em casa sente isso, né? E segundo, porque quando eu venho aqui, você ajuda a elevar minha autoestima, que você fala tão bem de mim. Mas eu queria que eu amo. Só que para elevar a Obrigado. autoestima, eu tenho que fazer um comentário aqui, diríamos, fútil talvez para alguns, mas para mim não, porque acho que é importante, tudo é a gente. Você tá tão mais jovem, o que você fez, hein? Obrigado. Você fez alguma coisa Eu assim, que fiz. você tá, olha, todo Sabe o que é isso? Eu acho que é inteligência emocional. Ah, você tá brincando, que a gente vai ficando mais inteligente. Você sabe que... A Renata perguntou a mesma Ela coisa. perguntou também? Você tá mais jovem, tá mais esticadinho, jovem. né? Ah, maravilha. Que bom. A verdadeira beleza é a que vem do interior, né? E quando a gente tem Deus no coração, formoseia o nosso rosto. Muito bom você falar isso, porque às vezes a gente se olha diante do espelho e a gente não gosta da gente. E já imaginou como a gente se magoa? Porque você olha para o espelho e às vezes você fala assim, eu não tô feliz, eu não tô bem com o meu jeito, eu tô me sentindo gordo ou muito magro e tal. A nossa alma também vai se ressentindo daquilo, né? Isso transparece. Como é que a gente pode exigir que o outro nos ame, nos respeite ou nos queira bem se a gente não está fazendo isso pela gente agora, né? Aí eu acho que a gente tem que se colocar, às vezes, no lugar do outro, né? E pensar assim, se eu falasse o que eu falo pra mim mesma, pra uma amiga, ela nem estaria mais com você, com certeza não seria mais sua amiga. Estaria com a autoestima destruída. Igual você fala pra você, esse meu cabelo que não presta, esse meu corpo que tá horroroso, que eu tô gorda. Se você falasse para uma amiga, você já teria perdido essa amiga. Já teria. Outro dia, eu estava fazendo uma palestra numa empresa e aí eu fiz um exercício com o pessoal. Falei, imagina durante alguns segundos que enquanto você está aqui nessa palestra, lá na porta da sua casa instalaram um telão. E lá no telão, na porta da sua casa, estão transmitindo os seus pensamentos agora. Todo mundo na plateia, vixe, meu Deus, e agora? Ué, mas por que vocês estão preocupados, né? Qual a preocupação? Lá no telão só está passando os seus pensamentos, as palavras que você está pensando agora, só que está passando lá na porta da tua casa, um telão com tudo que você está pensando. Se você ficou preocupado agora, se na porta da tua casa tem um telão transmitindo o teu pensamento, por que então que você está pensando isso, não é? Falar sobre inteligência emocional nunca esteve tão alto e tão importante. Você deu o exemplo agora do caso do avião, né? Eu tenho costumado dizer que inteligência emocional vale mais que dinheiro. Porque uma pessoa ela pode ter o dinheiro, pode estar tranquilo financeiramente, mas se ela não tiver inteligência emocional, é capaz dela perder tudo, ou tudo perder o sentido. Tudo perder o sentido, acho que é bem capaz Isso, mesmo. Porque... Foi bom você falar isso, porque nesse caso, a moça estava na primeira classe do avião, que a gente sabe que é o lugar mais caro. Uhum. Né? E quando você olha e vê que sem inteligência emocional, eu não consigo ter o primeiro pilar de Jesus, que é amar o outro, né? Ame o outro como você ama a si mesmo. Então, a gente quando fala amar o próximo, não é o próximo só que está na sua casa, é quem você vai encontrar no ônibus, quem você vai encontrar na fila do supermercado, são as pessoas que estão à nossa volta. E a inteligência emocional está tão em alta que, para você ter uma ideia, essa é uma pesquisa recente, que de cada 10 pessoas que são contratadas nas empresas pelo currículo,
9 são demitidas por falta de inteligência emocional. Olha aí. Então, um funcionário, ele entra, foi contratado, tem um currículo maravilhoso, tem experiência, trabalhou em tal empresa, mas no primeiro corte que a empresa faz porque aquela pessoa não sabe lidar com os colegas. Ou a primeira coisa que você fala, que não é nenhuma crítica, mas olha, esse relatório aqui dá para melhorar, esse texto não está tão bom. Sabe o que a pessoa faz? Ela já acha que é contra ela e não contra o trabalho. Um dos maiores problemas que a gente tem é o seguinte, gente, a gente com uma autoestima muito baixa, você achando que você não é bom o suficiente, qualquer coisa que a pessoa fala já deixa você, já desmorona os seus pilares, porque os seus pilares interiores já estavam meio que, assim, sabe, construído na areia, que a primeira onda que vem acaba com tudo. É exatamente isso que acontece quando você não tem inteligência emocional. Mas, William, inteligência emocional parece uma palavra tão complicada, como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Ressignificando assim de uma palavra bem fácil da gente entender é, no meu dia a dia, diante dos problemas que eu tenho, como que eu lido com as minhas emoções? O primeiro passo importantíssimo é se tornar consciente. Então essa conversa nossa aqui agora faz com que a gente se torne conscientes. Então eu começo a olhar para as minhas emoções e elas vão estar o tempo todo ali. E a emoção, ela é importante, ela nos mantém vivos. O medo é importante, o nojo é extremamente importante, né? Então, muitas vezes você sente um cheiro estragado, ruim, você não vai comer aquele alimento, então aquilo te protegeu. Então, às vezes, a gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, de uma forma consciente, nos mantém legal, nos mantém aqui em cima. Só que quando a gente leva para o lado particular, quando alguém briga, ou quando alguém corta você no trânsito e você já coloca a mão na buzina e já xinga, a pessoa estava indo, de repente ela não te deu passagem, você estava dando seta, você já coloca a mão na buzina e xinga, naquele momento você mostrou para aquela pessoa e até para você que a sua paz não estava aqui dentro, a sua paz estava na mão de quem cortou você no trânsito. Então qualquer coisa tirou a sua paz interior. Interessante. Na sua fala, eu pesquei uma coisa. Inteligência emocional está extremamente ligada à autoconfiança, à autoestima. Exato. Autoestima, inteligência emocional. O que está atrás Baixa autoestima, não tem inteligência emocional. Pessoa que não se ama, que não se enxerga, que não se gosta, que não se cuida, provavelmente não tem inteligência emocional. Ela acha que tudo está contra ela, né? Se você fala assim, olha, essa roupa não está tão boa, a pessoa já fala assim, eu não presto, ele está me agredindo, ele está fazendo isso para me pirraçar. Ela já vai com uma série de pensamentos, o leque de pensamentos, ela faz assim, ó, e tudo pro lado negativo. Se a pessoa está bem consigo mesmo, você fala, essa roupa não ficou tão legal? A pessoa com inteligência emocional pergunta, qual roupa você acha que eu deveria colocar hoje que ficaria bem para esse dia? Então eu lido com perguntas. Dentro de casa, aprenda a ter inteligência emocional. Num lar onde a família usa inteligência emocional, o nível de briga está lá embaixo. Porque as pessoas não veem mais as coisas como pirraça, as pessoas não levam as coisas para o lado pessoal, leva como uma comunicação consciente. Então, lidar com o outro não é tarefa fácil. Cada um é um universo, cada um tem os seus pensamentos, os seus medos. Muitas pessoas que nós encontramos no dia a dia estão enfrentando verdadeiras guerras internas, porque vem lá de trás dos medos, dos traumas que sofreram na infância, das frustrações, das culpas, ou até de coisas que elas fizeram que não foi tão bacana assim. Então ali a pessoa está como se fosse uma bomba com a pontinha quase acesa e está no dia a dia para lá e para cá. Mas você fala uma coisa, ela acende aquilo, explode. Então, nas explosões, muita gente perde o emprego, perde o relacionamento, perde a amizade, casamento de anos, perde o respeito pelas outras pessoas, né? Chefe que não consegue se expressar, funcionário que não consegue se expressar, e as pessoas vão perdendo a sua inteligência emocional sem perceber o quanto isso está afetando todos os outros campos da tua vida. Bom, resumindo, lidar com pessoas difíceis começa em nós. A gente precisa estar bem e aí, de certa forma, a gente vai relevar aquela atitude? É isso, mas você responde daqui a pouco. Respondo. Será que é relevar o que o outro faz? É largar pra lá, dar de ombros, tipo, vamos ver, não sei.
Quero saber. Do William Sanches, aqui com a gente. Você tem alguma dúvida? Manda sua pergunta, porque aqui você participa. Vida Melhor Oficial, tá bom? Vamos lá. Então, William Sanches, pra gente lidar bem com aquelas pessoas difíceis, a gente larga pra lá? Ter paz interior. Larga tudo pra lá? Não. Ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro? Tem uma frase que diz assim, você quer ter paz ou quer ter razão, né? Não é por aí. Um dos pilares da inteligência emocional, a inteligência emocional ela foi desenvolvida por um psicólogo chamado Daniel Goleman. E um dos pilares é a empatia, que é o ato de se colocar na dor do outro e compreender a dor do outro, né? Só que quando você compreende a dor do outro, você se coloca no lugar dele para poder entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Tem um exercício muito legal, gente, que pode parecer bobagem, mas é uma ferramenta que Deus nos deu, que é a respiração. A gente às vezes fala para a pessoa assim, respira, a pessoa faz assim, ó, puxa o ombro, né? Respira com o ombro. Respiração está aqui na barriga, ó, puxou o ar, barriga para fora, soltou o ar, barriga para dentro. Faz isso aqui, ó, 3 respirações bem profundas, não aquela respiração por pirraça, sabe aquela... Já vem você falando isso, né? Não é essa, porque daí você vai pirraçar ainda mais o outro, vai trazer mais problema. Não é essa. Eu quero te dizer que é a respiração que você faz, até sem o outro perceber. Tá vendo que aquela situação tá difícil de lidar, ou seja, é uma situação desafiadora? Respira, traz o controle para você. Segunda coisa, traz para tua mente o seguinte, o presente, ele é simples. O nosso grande sofrimento, ele está acontecendo ou no passado, a cabeça indo lá para trás, ou no futuro, cabeça no futuro, ansiosa, preocupada, cabeça lá na frente. Então, respira aqui com a barriga. Segundo, lembra que o presente é simples, é o momento que a gente está aqui agora. O presente é agora, aqui ó, eu e você conversando. Esse é o nosso presente. Mas a nossa cabeça tem uma tendência do quê? Tá lá, preocupado. Só nisso você já baixou a bola. Compreende o outro com empatia e aí você entra agora com a sua inteligência emocional. Não se colocando numa posição superior ao outro, porque às vezes o outro não tem essa inteligência emocional, mas trabalhando com perguntas. Vou dar um exemplo. Como você acha que eu posso te ajudar nessa situação? A pessoa chegou dentro de casa já comum, né? Tem gente que chega dentro de casa que quem está em casa diz assim, acabou a paz. Já viu isso? Porque aquela pessoa é uma pessoa difícil. E aí, como lidar com essas pessoas mais difíceis? Lida com pergunta. Como você acha que eu me sinto quando isso acontece? E coloca a interrogação. E isso vai facilitar em tudo. Quando você entrega um trabalho lá no teu trabalho para o teu chefe, e ele diz assim, isso aqui está uma porcaria, isso aqui não é inadmissível você me entregar esse tipo de coisa. Como eu posso fazer para melhorar isso aqui? Me dá 2 pontos que você considera ser importante aqui para melhorar. Trabalha com perguntas, porque você vai tirar do outro algo bom e até coisas que ele não espera. Quando você faz essa pergunta, você está fazendo com que o outro pense. E na explosão, é como se a gente não pensasse. Na briga do avião, na briga do trânsito, na briga do elevador, na briga de condomínio. Por que as pessoas perdem? A gente usa muito essa expressão. Tal pessoa perdeu a razão. Aquela pessoa perdeu a razão. Bateu no outro, xingou, perdeu a razão. Por quê? Porque ela perdeu um momento de paz, de controle emocional. Lembra? A tua emoção é tua. É você que vai aprender a lidar com ela. E depois, passou, reflita sobre a situação. Por que aquilo me irritou? Por que aquilo me fez mal? Por que eu agi daquela maneira? E usa uma das coisas que Jesus nos ensinou, gente. Tem mais de 2025 anos, isso nunca sai de moda, está sempre atual, é o perdão. Então Jesus, ele não choca só quando ele pede para a gente amar uns aos outros, mas principalmente quando ele pede para a gente perdoar. E numa época onde a lei dizia olho por olho, dente por dente, se você me fez alguma coisa eu posso devolver. E ainda hoje, em 2025, tem gente dizendo assim, eu não levo desaforo para casa. Fez para mim, eu devolvo na mesma moeda. Isso não é inteligência emocional. E o mundo está precisando de pessoas com mais inteligência emocional. E aí você pratica o perdão, o perdoar, se perdoar. Eu me amo, tá tudo bem, você já trabalhou a autoestima. Segundo, eu me amo e me perdoo. Perdoo como eu sou, perdoei até como eu consegui ser agora, daqui para frente. Então, o que vem depois é o mais importante. Como eu vou agir? E não tenha vergonha de pedir perdão para o outro. Porque nesse momento você não está se menosprezando. Muito pelo contrário,
você está trabalhando a energia, não entra nessa vibração negativa. E aí o outro entra com a pirraça, você diz assim, olha, isso não é legal. Vamos parar por aqui e aí no outro momento a gente conversa. E compreender se o outro não consegue ter essa inteligência emocional que você espera. Porque às vezes o outro não consegue. Às vezes vem de uma criação inteira, onde ele ouviu, bateu, levou, né? Vou dar o troco, vou pagar com a mesma moeda. Às vezes lidou com grosseria o tempo todo. Às vezes não teve o incentivo para despertar em si próprio a empatia. Né? Então a gente tem que também relevar, parar de ficar esperando, criando expectativa em relação ao outro. A gente pode trabalhar um exercício, quando a gente fala da respiração, é imaginar que nós somos um templo de paz. E esse templo de paz começa na nossa respiração, no momento que nós estamos. Então a gente tem duas coisas muito legais para se conectar. São divinas, gente. O nosso coração, nossa batida do coração e a nossa respiração. Porque a gente consegue se equilibrar, não importa se você estiver num estádio lotado com 90 mil pessoas. Se você se concentrar, você se concentra no seu universo. E ali no seu universo tudo pode acontecer de melhor. Maravilha. Ó, livros novos. Desperte Paz Interior, maravilhoso. E o Desperte é uma coleção. E o Desperte, que é essa coleção aqui. Gente, sensacional. 3 livros coleção que de presente despertam o melhor. Ai, isso é maravilhoso. Vou ler tudo, óbvio. William Sanches Oficial em todas as redes sociais. William Sanches Oficial. E tem o site williamsanches.com.br. E aí, você já sabe que a próxima vez a gente vai te buscar em casa. Ah, volta rápido. Ô, Renata, agora eu já sei que você que é a culpada, só quero ver, ele tem que vir aqui rápido. Você pode vir aqui a cada 15 dias? Posso. Fechado. Olha o que ele tá falando em rede nacional, vocês estão decorando. Posso, Renata? A cada 15 dias eu quero ele aqui com a gente. Combinado? Gosta da ideia? Me responde lá no meu Instagram, já tem a foto lá de hoje. Cláudia Tenório Oficial, responde lá. Agora vem cá comigo, porque a gente tem essa blusa linda que eu mostrei no começo, de crochê, que pode ser usada na sobreposição. Você vai usar ou em cima da sua cacharel, ou em cima de uma regatinha. Você pode usar só com top. Ah, no verão você pode usar com biquíni. Gente, coisa linda, a proposta maravilhosa da Adriana, que já está aqui nos esperando. Adriana Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Ai, a Adriana tá quentinha e eu tô com frio. Tô gelada, não tô? Um pouquinho. Ó, essa blusa tá uma coisa. Aliás, é igual a sua, Igual. não é? Tá linda, linda, linda. Eu tenho a sensação, não faço crochê, mas tenho a sensação de que é um trabalho que rende rápido, né? Rende, por isso que é uma ideia que eu trouxe, porque é de custo baixo, rápida de fazer e dá para vender por um preço bom, Viu? para ganhar um dinheirinho bom. Então, ótimo. Proposta maravilhosa. Uma proposta- Excelente para meditação e muito versátil, porque você vai sobrepor. Sim, na dá roupa para que usar você no quiser. verão, dá para usar no inverno, se usar uma lã, pode fazer com uma lã Aham. e aí usar por cima de uma cacharel também, que ficou quentinho. Maravilha. Bora lá? Queremos aprender. Esse ponto também, Cláudia, eu trouxe, que é um ponto versátil também, eu trouxe até uma ideia ali na toalhinha. Eu fiz. Ah, que Dá graça. pra Ela usar fez na aqui, blusa e dá olha. pra usar com um acabamento da toalhinha. Gente, olha que coisa mais Aplicação. linda. Ai, mas olha aqui, tá escrito Renata aqui, tá errado isso. Tá, né? Olha, tá escrito Renata. Olha lá. Mas tem outra aqui. Ah, mas tem essa outra. aqui. Ai, gente, que coisa mais linda, Adri. Amei. Com uma ideia diferente, né? Ficou linda. Eu vou colocar no meu lavabo já hoje. Maravilhosa, obrigada. Linda, 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 linda. Então vamos lá. Esse ponto como chama? É um ponto segredo, só que um ponto segredo com um detalhezinho a mais. Porque o ponto segredo tradicional, ele não tem essa florzinha em cima, Tá. né? Então esse aqui. Aí eu trouxe o passo a passo, já bem adiantado, aqui eu vou ensinar o início. Me enrolei aqui A na gente vai aprender. Enquanto você vai achando aí a ponta, deixa eu só pedir pro Abdi mostrar, ou o Carlinhos. Mostra, Carlinhos, né? Quem é que vai mostrar? Hã? O Abdi? Ah, o atleta. O Abdi é atleta, gente. Ele abaixa, ele levanta uma coisa. Olha, eu quero mostrar aqui a vitrine da Adriana, que tá coisa mais linda. Olha essa naninha, gente. Que fofura. Olha os paninhos de boca. Gente, tá uma riqueza. Muito lindo o seu trabalho, viu, Dri? Parabéns. Ele pula muro? Isso aí tá como segundo. Tá com duplo sentido, não tá? Vocês estão querendo provocar o Abdi.
Olha, como é que é o nome das Felizarda, Abdi? A Josiane, Aqui, ó, ele pediu para mostrar esse coração para você, Josiane. Ah, gente, é muito romantismo. Vamos trabalhar, pessoal. Aqui a gente vai iniciar com uma correntinha. Tá. Dentro da correntinha, vou fazer um ponto baixo. Se eu tremer um pouquinho, me perdoa, porque é a primeira vez. Estou aqui emocionada. Ai, vou ficar aqui assim, ó, porque é um juntinho. sonho realizado estar aqui. Que coisa boa, que delícia. Sempre te vendo pela TV e estar aqui hoje. Sério? Nossa, Gente, que bom. Obrigada, uma porta que aberta, carinho. assim, eu nem sonhava. Oh, um sonho Adri. mesmo realizado. Muito obrigada, fico muito que feliz. agradeço. Que bom, né, receber esse carinho. Então Achei me perdoem. lindo. Você aqui. trouxe a linha combinando exatamente com a Olha, sua foi unha. sem querer. Tá brincando? Ficou perfeito, Não foi né? programado, Ficou muito lindo. Então aqui eu subo 3 correntinhas. Tá. Dentro do mesmo ponto baixo, eu vou fazer um outro ponto baixo. Vou prender isso aqui dentro. Você também dá aula, Adriana? Dou. Aí subo 4 correntinhas dentro do mesmo ponto. Fecho. Mais 3 correntinhas. E de novo, dentro. E aí fiz aqui a florzinha. Tá. Aí faço uma correntinha alongada, mais ou menos 1 centímetro. E fecho aqui com um ponto baixo. Uhum. Então, ó, quem quiser fazer aula com a Adriana já sabe. Ela dá aula. Agora, quem quiser encomendar as peças, você consegue fazer? Consigo também, é só chamar no WhatsApp. Tá, no o WhatsApp Instagram. dela é o 119 1322 6561. Às vezes você tá aí, né, querendo essa blusa, aí você fala, ah, eu tô aprendendo, mas eu quero alguém que faça mais rapidinho. Já pede que ela faz pra você, tá? 119 1322 6561. Então aqui é o esquema da florzinha. Aqui o ponto tradicional do ponto segredo. Sempre vai ser intercalado uma florzinha, um ponto segredo, uma florzinha. E vai ficar assim. Ah, eu esqueci de falar no início, para fazer a blusa normalmente vai ser sobre medida. Então eu vou tirar a medida do ombro. Eu costumo tirar a medida do ombro. Tá, Ou se a pessoa tiver um pouco mais de busto, tira a medida do busto, que é a medida maior. tá. E vai fazer 2 retângulos. No tamanho que ela quiser. No Aham. comprimento que quiser. Aí eu prendo de início o ombro. Tá. Eu trouxe essa parte aqui. Ah, e depois você faz a manga. Isso, depois a manga, porque eu acho que fica mais fácil. Uhum. Né? Para depois fechar aqui a lateral. Eu sempre prendo 3 florzinhas. Eu acho que é a medida certinha do ombro. Tá. Aí para prender a florzinha, para ficar um acabamento bonito, é facinho também. Eu vou subir aqui fazer uma de início. Essa cor é bem bonita, né? É a cor agora do ano. Como que chama essa cor? Ai, Marsala, é? é tipo um marsala, é. Linda essa Uma cor, cor né? terra, é um vermelho terra. É. Aí, nessa outra florzinha do outro que a gente terminou, e sempre assim, por exemplo, se eu fiz aqui 13 carreiras, antes de terminar esse retângulo, eu vou fazer 12, na última carreira que eu vou fechar, Tá, para ficar a quantidade igual, né? tá joia. E aqui no meio da florzinha eu vou prender com um ponto baixo no meio, faço mais 2 correntinhas e prendo no mesmo ponto baixo de início. Aí faço 3 correntinhas. Deixa eu pegar esse cabelo. E prendo no mesmo ponto baixo. Aí faço o ponto alongado. E vou prender aqui, ó, na próxima correntinha. E a outra florzinha eu vou prender de novo na mesma sequência. Aí eu vou pegar 3 florzinhas para fazer o ombro. Então, vou prender de novo nessa aqui de cima, no meio dela. Prendo no meio e faço a mesma sequência. Vai ficar um acabamento assim. Tá. Ninguém nem vê que teve uma emenda, né? Impressionante. Eu acho que fica mais bonito do que costurando. Aham. E aí, depois aqui é só seguir a sequência até chegar aqui no final. Quando tiver faltando 3, só prender de novo. Uhum. A lateral, eu fiz o fechamento com o ponto tradicional do ponto segredo. O ponto segredo tradicional. Uhum. Que aí é só prender aqui. Eu faço
Aí a pessoa mede também a medida da cava que ela quer. O marcador aqui eu acho mais fácil. Pode prender também com um pedacinho de linha. E aí eu vou pegar de um lado e do outro. Eu prendo aqui. Aí puxo o ponto alongado, como se fosse fazer o ponto segredo tradicional. Aí você prende do E outro vou lado. do outro lado, Tá. sempre na mesma sequência. Vou de um lado, puxo de novo, volto. Aí venho aqui na outra florzinha. Sempre seguindo de um lado e do outro, ele vai ficar assim. Lindo. Perfeito, perfeito. Porque eu fui tentar fazer circular, mas a blusa ela vai laceando com o tempo e ela não fica bonito o acabamento. Assim não. Porque com o tempo ela vai laceando, né? E assim se mantém, fica bonito, fica perfeita. A manga é só fazer circular. Depois que faz aqui o fechamento, prende de novo a linha. Deixa eu pegar outra pontinha aqui. E é o mesmo pontinho. Pegando também em cada pontinha da flor. Ó, depois acompanha o trabalho da Adriana Oliveira lá no adriana.oliveira.ateliê, tá? adriana.oliveira.ateliê. E aí lá também você já tem contato para você fazer suas encomendas, fazer sua inscrição, para fazer aula com ela. Você dá aula presencial? Pode ser presencial e online também. Online também. É. Aí aqui fazendo circular, eu vou fazer circular, vai ficar desse jeito. Tá, e aí é só ver o tamanho que você quer de manga, que quer da né? manga, Aqui, para finalizar também, é só prender na última florzinha. E o acabamento na barra da blusa também é o mesmo jeito da manga, circular também. Demais. Linda, linda, linda. A execução não é difícil, não é fácil. Olha, se tiver dúvida, você vai falar É só me com chamar. essa maravilhosa, adriana.oliveira.ateliê no 11 9 13 22 6561. Muito obrigada e até a próxima, viu? Oportunidade. Uma alegria. É a primeira vez, né? A gente fica... É a primeira de muitas, relaxa. agradeço, E Paula. parabéns pelos seus trabalhos Obrigada. lindíssimos, tá bom? E ó, hoje a gente começou com um versículo muito maravilhoso, que lá está em 1 São João 5,4, que diz: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alimente a sua fé. Se você ainda não reconhece que Deus é Pai Celestial e que Jesus Cristo veio e morreu por você, que veio para restituir essa relação entre você e o Pai, aceite essa verdade agora e viva nele, caminhe nele, porque a vitória é certa. É a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Um beijo muito grande e até amanhã. Boa tarde, minha gente! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.